Gente, graça e paz, que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Estamos em mais um episódio do Pod Cena e hoje nós teremos um convidado especial para ser entrevistado aqui no nosso episódio. Bom dia, Rodolfo, como é que você tá, meu querido? Tô bem, graças a Deus. Hoje será algo emocionante aí, né? Principalmente eu que tô aí desde 88 em Cidade Tiradentes, né? E aí nós temos algumas perguntas também aí de muitas pessoas, porque bombou o nosso Instagram aí de perguntas. É isso aí, hoje o nosso convidado é ninguém mais, ninguém menos do que Lucas Sorrillo, o subprefeito de Cidade Tiradentes. Lucas, seja muito bem-vindo, é muito bom ter você conosco aqui no Pod Cena. Que prazer estar aqui, Pastor Fábio, obrigado pelo convite, uma honra poder conversar com vocês, Rodolfo e com toda a população de Cidade Tiradentes e até onde a internet nos levar. É isso aí, louvado seja Deus. Gente, aproveitando que você já está comigo, eu não posso deixar de pedir que você curta, se inscreva, compartilha esse conteúdo, compartilha com mais alguém, pede para alguém assistir com você. E olha só, hoje o episódio está sendo patrocinado pelo Show Preguiça. Se você não sabe quem é o Show Preguiça, o Rafael Ponciano é o idealizador do maior programa de atividades físicas da cidade Tiradentes. Eu vou ler para você a agenda do Rafael. Ó, ele tá lá no Clube André Vital, também tem aula na Gaviões da Fiel, no Parque da Ciência e no Parque do Rodeio. Então você corre lá no Instagram do Rafael Ponciano XP, ou seja, Show Preguiça, o maior programa de atividades físicas da cidade Tiradentes. Então sai do sofá, se mexe e vamos pra cima que hoje o programa promete. Lucas, para começar, aquela pergunta que todo mundo quer saber. Quando se fala Lucas Sorrillo em Cidade Tiradentes, as pessoas já linkam direto com subprefeito, subprefeitura, trabalho e cobrança, né? É isso aí. Mas hoje nós queremos descobrir quem é Lucas, além da Prefeitura de São Paulo, além da subprefeitura, quem é para o nosso ouvinte Lucas Sorrillo? Essas é sempre pergunta mais difícil, né, Pastor Fábio? Eu me identifico muito pelo meu trabalho. Então eu trabalho 18, 19, 20 horas por dia. Sim. Então a gente sempre pensa no trabalho. Às vezes é difícil pensar quem a gente é fora do trabalho. Mas eu vou começar, vou responder isso com uma bênção dos últimos meses. Eu sou o pai do Daniel. Olha que beleza. Meu primeiro filho tem 4 meses. Olha que beleza. Acabou Parabéns. de fazer 4 meses. Então agora eu sou o pai do Daniel. Olha que beleza, eu sou pai, olha que Você coisa. viu? Estufa o peito pra Estufou, falar. empoderou o homem, hein? Eu acho que 4 meses atrás ele não ia saber muito o que dizer. 4 meses atrás não tinha resposta não, agora eu sou o pai do Daniel. Muito bom, graças a Deus. Olha, as pessoas perguntam muito como que funciona a vida do subprefeito e a gente vai tratar isso um pouco mais pra frente. Sim. Mas quem foi o menino Lucas? Como foi sua criação? Como que vem essas aspirações políticas, religiosas? Conta pra nós quem é o menino Lucas. Eu nasci e cresci na igreja. Eu fui criado já num lar cristão, meus pais já eram obreiros quando eu nasci e eu não tenho dúvida de que foi isso que moldou a minha vida. Ter sido criado aos pés do altar. Sim. A igreja não é só, é principalmente o lugar que a gente busca a presença de Deus. Sim. Principalmente isso. Que a gente normalmente, 99% dos casos, é onde a gente é alcançado pela graça. Exatamente, Sim, é exatamente. Mas a igreja também é corpo. Sim. A igreja também é o convívio com os irmãos. A igreja também é saber lidar com o próximo. Sim. E eu não tenho dúvida de que esse ambiente moldou a minha vida. Eu fui criado na igreja, então eu aprendi, por exemplo, a pegar no microfone, eu sei lá, tinha uns 5 anos de idade, eu comecei a falar nos jograis da Assembleia de Deus. A igreja é uma escola terrível, É uma né? escola, um negócio incrível. O pastor Maxwell Fajardo, um grande amigo meu, ele é historiador, o doutorado dele é em História da Assembleia de Deus. Sim. Ele fala um negócio incrível, que é... As pessoas às vezes têm um emprego de último nível hierárquico. A pessoa não tem voz nenhuma no trabalho dela, ninguém dá bom dia pra ele no trabalho dele. Mas na igreja, o que ele é? Ele é o líder dos jovens. Olha que beleza. Ele é o diácono que recebe os irmãos na porta Sim. da igreja, é a líder do círculo de oração. E ali tá também, é espiritual, é Deus agindo, não tenho dúvida, mas ali também tá a autoestima da pessoa, Sim, tá o sim. convívio social, tá o Sim. grupo social, a igreja forma isso. Então eu tenho essa formação de ter sido criado na igreja,
Eu tenho minha mãe como uma líder de departamento de mulheres desde que eu me entendo por gente. Meu eu Deus. nasci, minha mãe já pregava, já liderava círculo de oração, congressos de mulheres e tudo. Então eu tenho essa referência espiritual, de fervor espiritual na minha mãe. E eu tenho no meu pai alguém que desde que eu nasci... Meu pai só não trabalhava no domingo, porque o domingo é o dia do Senhor. Sim. E o resto meu pai estava trabalhando. Se precisasse me levar pro trabalho, eu ficava lá da mesa dele, desenhando, brincando com ele enquanto ele estava trabalhando. Então a minha formação é estar na igreja, é ter essa referência de mulher de Deus e ter esse homem trabalhador que me ensinou o valor do trabalho. Sim. Essa é a minha vida, essa é a minha criação. E você serve a Deus até hoje, inclusive, desde a sua infância. Nunca me desviei. Isso é importante. Eu tenho um amigo que fala assim, nem sereno, nem gripe a gente pega porque a gente não pega sereno. Sim. Crente não sai tanta noite. Sim, é verdade. Escapa até disso, né? Escapa até disso. Isso é muito bom. Servir a Deus é algo maravilhoso, né? Muito bom. Deixa eu te falar uma coisa. Aí você é criado nesse ambiente, né, confortável, espiritual, de uma família estruturada, de boa educação. E aí, como que surge essa questão do Lucas político? Esse desejo pela política, esse amor, essa vocação? Não sei se no primeiro momento você entende como vocação, ou como que se dá essa sua iniciação na vida pública e para que você chegasse a ser o que você é hoje. Eu não tenho dúvida que a minha criação na igreja propiciou isso, porque a gente aprende a lidar com gente. Sim. A gente, na igreja, se você não é crente, saiba que nós somos humanos também na igreja. Sim. Então a gente, de vez em quando, a gente se desentende também na igreja. Exato. Briga. A gente se entende ali, mas é tudo irmão, a gente se perdoa, a gente depois sai pra comer uma coxinha junto na cantina da igreja. A coxinha ungida, né? A coxinha ungida. E tá tudo bem, mas na igreja a gente aprende a lidar com o próximo, a gente aprende a lidar com essas diferenças. Isso foi me facilitando. Aí quando eu entrei pra faculdade, minha faculdade tinha lá o seu grêmio estudantil. E eu comecei a batalhar pelas questões estudantis ali, contra as carteiras quebradas, o professor que não sabia dar aula e reprovava mais da metade da turma. Meu Deus do céu. No verão, aquele calor, nem o ventilador funcionava, e a gente começou a batalhar por isso. Daí as condições estudantis, disso, entrei pro movimento estudantil, cheguei a ser tesoureiro da União Estadual dos Estudantes. Sim. Fui conselheiro universitário da USP, que lá tem uma espécie de um parlamento. O Conselho Universitário é o parlamento da USP. Eu fui representante dos estudantes da USP nesse parlamento da USP, o Conselho Universitário. E isso me levou a essas causas, a causa pública, e eu comecei a gostar, a entender que aquilo era importante, aquilo começou a entrar no meu sangue, o meu desejo, e aí passei a pensar que eu deveria direcionar a minha vida, a minha carreira para a atividade pública, para o setor público. Aí comecei, já trabalhei na Câmara Municipal, trabalhei no Governo do Estado, na Fundação de Desenvolvimento da Educação, um sonho trabalhar com educação, especialmente educação de primeira infância. A gente cuidava do convênio de creches, estado afora. Fui assessor do prefeito Bruno Covas, que escola. Sim, Fiquei sensacional. Ao lado dele, na sala do lado, assessorando o homem. E me tornei ainda com ele subprefeito de Cidade de Tiradentes. E quando o Ricardo assumiu, a gente nos conhecia tanto, ele se conhecia pouco, ele falou: se for bem, você fica, se for mal, você sai. É isso, essa foi a resposta do homem. O homem é duro no trabalho e tá certo ele. Sim. Tô até hoje. Afinal, nós estamos falando da maior Coab da América Latina, né? Sim. E, obviamente, com o falecimento do Bruno Covas, que foi um excelente prefeito para São Paulo, você tem o Ricardo Nunes assumindo, e a primeira responsabilidade é você manter o legado, né? Manter o legado, manter o trabalho, e a máquina tem que estar funcionando. Então daí essa preocupação em que quem ficasse tinha que fazer a coisa andar, porque senão estava fora. Você estava com a gente lá nesse tempo. Você entrou ainda com o Bruno, né? Sim, isso. Com o Bruno Covas, exato. Tava nessa transição, a gente olhava um pro outro e falava: e aí? É verdade. É isso. É isso mesmo. E o Bruno fez uma gestão excelente. É isso. Mas você sai dessa transição de faculdade, de começar a entender que você deveria de fato entregar sua vida para a vida pública, né? E aí surge a ideia de Cidade Tiradentes, que parte de você, parte do Bruno. Como que isso acontece? Porque às vezes as pessoas acham assim: o cara é bonito ou o cara é feio, então o bonito vai para Paulista, né? O feio vai para Tiradentes, ou vice-versa, né? Tá me chamando de feio? Bom, eu ia dizer agora. Eu não queria falar isso, eu fiquei bem quietinho na minha aqui, mas... O cara atrás do seu prefeito, tá chamando seu prefeito de feio. Pra todo mundo ouvir.
Tá em rede nacional, pô. Fábio, eu era assessor do Bruno. Sim. Assessorava ele no gabinete nos mais diversos temas. E eu não esperava. Eu vim orando por oportunidades de ajudar ainda mais pessoas, de crescer, de ter novas oportunidades. Sim. Não que trabalhar lá do homem não fosse espetacular, era espetacular. Sim, claro, sempre claro. quer crescer. É óbvio. E um dia ele me chama e fala: eu preciso que você cumpra uma missão pra mim. Falei: qual, prefeito? Ele falou: vai ser subprefeito de Cidade Tiradentes. Uau. Foi desse jeito, eu não pedi, eu vim orando Sim. por uma oportunidade, Deus abriu essa porta. Uhum. No começo era pra ficar coisa de um ano e pouco cumprindo essa missão e depois assumir uma outra missão, voltar lá pro gabinete para assumir uma outra missão. Mas isso foi em agosto de 2019. Uau, já e estamos... Deus nos preservou aqui 7 até anos esse já. momento. Saí só do período de eleição, fui Sim. candidato, a maior parte das pessoas sabe disso, fizemos uma boa votação, Sim. mas não entramos. Fui a primeira pessoa que o prefeito Ricardo Nunes, depois de sua vitória, nomeou para voltar para a gestão pública. 3 dias depois da vitória no segundo turno, na quarta-feira, ele já tinha me nomeado subprefeito de volta. E estamos aqui para trabalhar, para ajudar. E Cidade Tiradentes, sem dúvida, foi e é o maior desafio profissional da minha vida. Sim, Vou chamar, sim, sim. é profissional, porque eu trabalho com isso. Então, um desafio gigantesco ser subprefeito da maior coab da América Latina, de mais de 200 mil pessoas. É um desafio gigantesco, mas que, pela graça de Deus, estamos há 7 anos fazendo isso, conquistamos muita coisa, sei que tem muito a conquistar, e a gente vai falando disso. Sim, muito bem. Me diga uma coisa, como é que foi sua chegada aqui? Porque eu imagino, chega eu me lembro, há 7 anos atrás, né, a chegada de Sorrilho, a gente sempre antenado nas redes sociais, e por ser morador daqui, acompanhar o trabalho, as coisas que acontecem no bairro, nós queremos que o nosso bairro continue crescendo, desenvolvendo. Sim. E aí nos é apresentado um subprefeito jovem, né, branquinho, de fala mansa. Rapaz, será que esse menino aí vai vingar? O pessoal mais velho, né? E como que foi enfrentar, obviamente, essa desconfiança, não propriamente desconfiando do Sorrilho em si, mas de um cara jovem, que veio de fora, e hoje... Uma curiosidade aí pra vocês, qualquer rua, qualquer lugar que você perguntar, o Lucas sabe. Eu sou morador daqui desde os meus 10 anos de idade. Tem ruas que, infelizmente, eu desconheço. Vou no Waze, pergunto aos amigos, mas é uma coisa que eu fico olhando o Lucas. Você fala o nome da rua, ele já fala. E quando os assessores dele não sabem onde é, ele xinga. Eu falo: você tá doido? Você não sabe onde é isso aqui, rapaz? E aí o pessoal fica achando incrível. Exato. Como que foi enfrentar essa desconfiança e começar de fato a ter os primeiros resultados? Aliás, a questão dos investimentos, que a gente vai falar daqui a pouco, mas como foi conquistar os primeiros investimentos e dizer assim: olha, tá acontecendo, e porque você nunca tinha sido subprefeito, né? Tá acontecendo, vai dar certo, as coisas vão andar. Pastor Fábio, eu nunca vou esquecer de quando eu fui nomeado, a página do Sodré, um abraço Sodré, postou lá, esse é o novo subprefeito, postou uma foto minha, teve uma pessoa que comentou embaixo assim: esse aí não saiu das fraldas. Meu Deus. Eu tinha 27 anos quando eu assumi o subprefeito. Sim, muito jovem. Era o subprefeito tá mais jovem, agora 28 e meio. 7 anos deu 28 e meio. Tinha 27 anos quando eu assumi. O subprefeito mais jovem à época. Sou o subprefeito mais jovem hoje da cidade também. Caramba! Com 34. Não é comum alguém com tão pouca idade assumir uma subprefeitura. O prefeito Bruno Covas nos confiou esse desafio e a gente veio para arrebentar, a gente veio para trabalhar, para fazer o melhor pelas pessoas. Eu lembro que eu assumi numa terça-feira, na quinta-feira eu recebi já o comunicado que ia ter uma reunião com o prefeito. Falei: vou ser demitido, já fiz alguma besteira. Sim, 2 dias já. 2 dias eu já errei demais. Ele falou: pra você começar, R$1 milhão em obras. O que você pretende fazer? Falei: me dá 2 horinhas para responder. Volto para lá, corro, olho e te respondo. A primeira coisa que a gente decidiu fazer com esse 1 milhão que o prefeito mandou, sabe o que foi? Passarela, meu irmão. Passarela. Por quê? Porque a maior parte das pessoas sai pro trabalho em Cidade Tiradentes, sai de ônibus. Sim. A maior parte das pessoas. Sim. Quase 70% da população econômica ativa, ou seja, quem trabalha em Cidade Tiradentes usa o transporte público. E às vezes uma passarela
te economiza 2 quilômetros de caminhada. Sim. E eu escolhi as passarelas que mais economizariam com base nos dados de mobilidade a pé que nós Sim. temos. Então eu fiz a época com esse 1 milhão, se eu não me engano, eu fiz 11 ou 12 passarelas. Agora a memória engana. Fiz 11 Sim. ou 12 passarelas para diminuir o deslocamento das pessoas até o ponto de ônibus para poder pegar o ônibus mais rápido. Eu tenho certeza que teve gente que ganhou 2 minutos, teve gente que ganhou 5, teve gente que ganhou meia hora de tempo de deslocamento porque teria que caminhar 2 km a mais, pôde passar por cima de um rio numa passarela segura. Exatamente. E foi sempre nessa visão que a gente fez os investimentos que tinha que fazer. O investimento de melhorar a realidade das pessoas, Sim. a vida real, o dia a dia, aquele problema que você enfrenta do dia a dia. É esse que nós buscamos atacar nesses 7 anos à frente da subprefeitura. E não quero tomar tempo e a gente fala daqui a pouco. Sim, muito bem. Você vê que quando a gestão ela tem um olhar de preocupação, de facilitar mesmo a vida das pessoas, o Sorrilho estava falando agora dessas passarelas, nos veio a lembrança de uma época em que as crianças atravessavam por dentro do rio, né? Por dentro do rio. Bom, eu sou de uma época que aqui embaixo, aqui no 81 aqui, nós atravessamos em cima de um tronco de uma árvore, se equilibrando. Eu morria de medo. Minha mãe, vamos moleque, vamos, tem que ir. E eu morria de medo. Rodolfo, talvez o que tenha me feito fazer essa passarela é algo muito parecido. Nasci no bairro de Perus. Perus é Sim. o último bairro, só que da zona noroeste, Do lá que a outro gente lado, fala, lá exato. do outro lado. Exato. Eu todo dia para voltar da escola, minha mãe trabalhava e uma tia minha me buscar na escola, eu tinha que atravessar uma pinguela, rapaz, que ela não tinha nada para você segurar, era Sim. só as tábuas atravessadas e ela era de corda, então você passava assim, eu morria Exato. de medo daquilo, Era eu isso. morria de medo. Com certeza essa memória me fez querer começar pelas passarelas. Sim. É isso. Eu tenho 2 curiosidades para a gente relembrar, porque hoje as pessoas estão vendo as melhorias que estão na cidade de Tiradentes. Muita gente, óbvio, todo mundo quer que as coisas continuem avançando. Nós recebemos aqui esses dias o chefe de gabinete, né? Paulo. E ele é o Paulo Gilson, né? E ele acabou, até ficou bravo, né? Porque perguntaram para ele sobre a gestão, né? Sim, sim. E foi uma pergunta muito dura, mas aqui Foi. a gente respeita o nosso telespectador. Do jeito que você mandar, a gente vai jogar a bola e os nossos convidados vão responder. E hoje, quando você vê as coisas acontecendo, talvez venha esse sentimento de não reconhecer o que aconteceu. Então, nessa avenida que você está falando aqui, perto do 81, me lembro agora que com a minha avó, nós fomos atravessar, eu estava indo pregar, eu tinha 11 anos, com um terninho branco e tal, minha avó tá junto. Aí eu atravessei pulando as pedrinhas, esse mesmo rio que hoje tá coberto, bonitinho, Sim. né? E aí minha avó tá lá, ui, um pé aqui, outro lá, eu fui puxar minha avó, eu caí com a cara dentro desse rio, Rapaz. sujei o terno todinho, foi um horror, voltar para casa, tomar banho. E hoje você vê que revolução que é quando há um olhar de acessibilidade, porque isso Sim. muda a vida das pessoas, tanto, inclusive não só de economia de tempo, mas os idosos, as pessoas com deficiência. Então é um olhar que é diferente. Do que você se orgulha mais hoje, vendo hoje o seu trabalho nesses 7 anos? Do que você se orgulha mais? Obviamente você tem muita notícia boa para nós, né? É o que a gente espera, né? O nosso... Bom, eu não queria falar não, porque ele tem um poder acima, né, do chefe de gabinete. E ele soltou um temperinho aqui de algumas que o Lucas coisas, tinha né? boas notícias Aí, pra mas nós. O Lucas vai dar as melhores notícias, né? Exatamente. Aí o Lucas hoje fala assim, não, vem Ricardo Nunes vai falar. Aí nós somos obrigados a trazer o prefeito. Vai jogando pra cima. E vamos jogando pra cima, né? São 7 anos de batalha, de muito trabalho. Se você pudesse, hoje você diria assim, o que mais te deu orgulho? Qual obra te enche os olhos? O que você fala assim, não, isso aqui eu durmo contente, porque olha, aconteceu, foi uma batalha tremenda e aconteceu. Me dá mais orgulho, é porque nesse período em Cidade de Tiradentes, a gente tirou 3.000 famílias do barro. Nossa. A gente asfaltou a rua da porta da casa de 3.000 famílias. Isso é muito poderoso. Membro da tua igreja, o Kaique. Sim, o Kaique. Sim. Eu não esqueço dele me falando quando a gente asfaltou o Jardim Maravilha. Ele com 19 anos me falou, pela primeira vez na vida eu vou poder comprar um tênis branco. Porque ele Verdade. não vai ficar vermelho de barro. Verdade, as pessoas estavam privadas até de usar
a roupa que gostaria, né? O tênis, a calça branca, porque então, você sai no meio da lama. A gente asfaltou no Maravilha, a gente asfaltou na Vila Holanda, a gente asfaltou no Jardim Vitória, a gente asfaltou ali em cima na Sarandi, tem rua que a gente asfaltamos rua na Tiradentes, à torta, lá no 65, fizemos tudo isso para tirar as pessoas do barro. Sim. Gente, é indigno morar no barro. Sim. Indigno morar no barro. No Maravilha também, ali no Andorinha, uma senhora me contou uma história. No dia que a gente inaugurou a obra, eu acho que você estava comigo, Estava. A senhora virou para mim e falou, olha, eu nasci no interior do Pernambuco, numa rua de terra. Eu vivi até os meus 18 anos lá na rua de terra. Aí eu me mudei pro Recife, para uma rua de terra. Fazia nem um ano que eu estava no Recife, eu recebi a informação de que a rua que eu tinha nascido tinha sido asfaltada e eu fui morar numa rua de terra no Recife. Do Recife eu me mudei aqui pro Maravilha. E aí não passou 2 anos que eu tinha chegado no Maravilha, asfaltaram a rua que eu morava no Recife. Parece uma coisa. Você vê, cara. E ela tava há uns 30 anos morando no Maravilha. Uau. Na terra. Meu ela Deus, passou ela tinha mais de 70 anos de idade. Ela passou a vida inteira dela na terra. Na terra. Ela falou, Lucas, eu não ando mais. Ela já não andava mais. Sim. Mas eu não vou mais poder caminhar nessa rua de asfalto. Mas eu tô vendo o asfalto aqui na porta da minha casa. Sim. É Tem uma história que eu participei de um café de pastores e você contou, achei ela muito poderosa, sobre o parquinho. A criança que orou sobre... Conta um pouco pra gente, porque assim, não é só o trabalho, não é só ser um subprefeito. Existe também o sobrenatural de Deus, né, na vida do cristão. E eu queria que você contasse essa história pra nós. Rapaz, nossa, nem lembrei dessa história. Essa história é emocionante. Um dos meninos ali, eu vou preservar o nome, que não convidamos com a família pra falar, ele é menor de idade. Um dos meninos ali, ele fazendo parte de um projeto social, a professora virou para ele, um projeto social tocado por crentes. A professora virou para os alunos ali e falou, desenhem o que vocês querem para o bairro de vocês. E ele desenhou um parquinho perto da casa dele. E ele morava ali no Maravilha. E a professora falou, então vamos fazer assim. Você quer um parquinho perto da sua casa? Então ora e pede para Jesus. Jesus, me dá um parquinho perto da minha casa. Ele orou. 3, 4 meses depois a gente começou a obra. E eu tinha planejado o parquinho na rua dele. Eu já tinha planejado isso. Só que era no fim da rua. E um dia eu cheguei lá para vistoriar a obra. Faltava pouco para a gente inaugurar a obra. Eu cheguei, e o prefeito ia vir inaugurar a obra já naquela semana. A hora que eu cheguei para vistoriar o parquinho, a última coisa que você põe na obra, porque você tem que pôr asfalto, vai passar caminhão, você tem que pôr tudo. A última coisa é o parquinho, que ele é leve, senão você vai quebrar ele no meio dos caminhões. A hora que eu cheguei para vistoriar a obra, a empresa tinha instalado o parquinho no lugar errado. Em vez de instalar no lugar que eu mandei instalar, tinha instalado mais para baixo na rua, irmão. Mas eu quebrei um pau com a empresa, Um dos assessores nossos falou, Lucas, prefeito, vem aí, deixa o parquinho nesse lugar, tá na mesma rua. Eu falei, não, mas eu planejei lá, eles colocaram aqui bravo, deixei passar. O parquinho ficou um pouco mais para baixo na rua. No dia da inauguração, o menino veio contar, ele morava exatamente em frente ao parquinho. Uau. Nosso Deus, ele atende oração até de um parquinho. Poderoso. O que não vai dizer das nossas orações, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, pela transformação de vidas, por um parente se converter. O nosso Deus, ele é poderoso para atender o parquinho e ele é poderoso para atender a transformação da vida das famílias e de tudo. É incrível. Sim, isso é muito poderoso. A gente vê quando o Lucas fala da cidade de Tiradentes, os olhos dele dá aquela brilhada, né? Um dos nossos telespectadores perguntaram o que significa a cidade de Tiradentes para você? O que significa esse lugar para você? Porque virou sua casa, né? Você vai para casa só dormir, né? Porque isso. Pela sua rotina você vai para casa dormir. Deixa a mulher brava. Deixa a mulher brava. Não, imagina, a gente que com não tem... pequeno. Exato, com um bebê de 4 meses. Então, o que significa? O que agora é? O que significa hoje a Tiradentes para você? Cidade de Tiradentes, a melhor definição que eu posso dar é de potência. Uma potência para a minha vida, eu não tenho dúvida, mas uma potência para o bairro. Sim. Porque olha o potencial que tem o nosso bairro e olha por quantos anos ele foi relegado. Eu acabei de dar um dado que 70% das pessoas que vão trabalhar usam o transporte público em Cidade de Tiradentes. Sim.
é porque quase 90 trabalham fora de cidade de Tiradentes. Sim. É inacreditável, é assustador. Esse nosso trabalho, a transformação que a gente fez na estrada do Iguatemi, a transformação que a gente fez ali nas questões de alagamento, tá fazendo a obra que vai acabar com o alagamento do Roldão, na Metalúrgicos, isso ajudou a atrair empregos. Na estrada do Iguatemi você tem açaí, você tem bem barato, já veio o McDonald's dentro do Negreiros, depois inaugurou o McDonald's na Souza Ramos, agora já tá 99% certo. Olha a bomba aí, olha aí. Vai ter Burger King em Cidade Tiradentes. Que tem novidades pra nós, é isso. Vai ter até Burger King em Cidade Tiradentes, um negócio espetacular, novo, muito legal. E atraindo o emprego e a renda pra cá, cara. Sim. A gente dá cursos aqui de empreendedorismo, que as pessoas vêm, falta vaga, a gente oferece milhares e milhares de vagas, as pessoas querem. Por quê? Porque elas querem empreender, elas querem mudar de vida, elas querem ganhar dinheiro, a gente oferece curso de formação, as turmas estão cheias, porque as pessoas querem. O que precisava era ajudar, era o governo fazer a sua parte e apoiar esses programas. Olha a potência que é a cidade de Tiradentes. Eu não tenho dúvida de que daqui 10 anos nós vamos ter milhares de empregos novos no território, milhares, as pessoas podendo trabalhar mais perto de casa, isso ajuda demais o bairro, a gente vai ter um bairro transformado por isso. Eu não estou dizendo que eu vou resolver todos os problemas da cidade de Tiradentes amanhã, na semana que vem, não vou, gente. São 40 anos de cidade de Tiradentes e que, infelizmente, por boa parte desse período, nós fomos esquecidos. Olha o tamanho do investimento que nós tivemos nos últimos anos. Nesse período que eu tô aqui, primeiro com o prefeito Bruno Covas e a maior parte desse período com o prefeito Ricardo Nunes, ele inverteu a lógica da cidade. A cidade sempre teve mais dinheiro no centro, sempre teve mais dinheiro nas regiões ricas, sempre. Olha a diferença do que está sendo feito agora. Foi nesse nosso período que a gente inaugurou o terceiro céu de Cidade de Tiradentes. Tinha 2 quando assumimos, inauguramos o Barro Branco, estamos construindo da Vila Holanda. Sim. Cidade de Tiradentes vai ter 4 céus, cara. Isso é inacreditável. Quem imaginava isso? Isso é inacreditável. Qual bairro que tem 4 céus na cidade? Não tinha nem escola antes, né? A escola era de lata, né? Escola de lata. Vamos ter o 4º céu, cara. 2 anos de obra, vamos ter o 4º céu. O alagamento do Roldão. O alagamento do Roldão, eu tenho certeza que todo mundo já ficou preso naquele alagamento. Todo mundo já ficou preso ali, né? Todo mundo já ficou preso naquele alagamento e todo mundo falava, isso nunca vai ser resolvido. O que é a besteira que aconteceu no alagamento do Roldão? Quando foi feito lá atrás, por falta de planejamento, por descaso do poder público à época, aquela ponte é muito baixa. Se não abaixasse tanto para aquela ponte, fizesse ela mais alta, não tinha aquele alagamento. Não tinha. A água não sobe tanto. Só agora a ponte tá baixa. Já tem construções do lado. Não dá mais para mexer na ponte, porque já tem gente do lado. Já tem. Nós permitimos que as pessoas, nosso poder público, 30 anos, permitiu que as pessoas tivessem seus imóveis ali. Então agora que faz isso, por causa desse erro de lá de trás, a gestão agora teve que gastar milhões e milhões de reais para vir com uma obra desde o terminal, para ela vir na parte do terminal e a entrada do Paulistinha, até com parque linear, mais largo, fazer um parque linear, super legal. E aí continuamos por dentro da comunidade Souza Ramos e Iguatemi ali, já chegamos na Ponta do Roldão e vamos até a Pedreira para acabar com aquele alagamento. O investimento total ali passa dos 100 milhões de reais. Dos 100 milhões de reais para resolver esse problema. O problema é gravíssimo. 100 milhões de reais para resolver. Nunca se imaginou que isso poderia ser feito. Jardim Vitória. 95 começou a ocupação do Jardim Vitória. 95. Asfaltamos o Jardim Vitória nas ruas que não são de área de risco. Já está tudo asfaltado e está sendo feita obra de contenção da área de risco. Tem família ali que não vai dar para ficar em casa? Tem. Porque era área de risco de desmoronamento. Várias pessoas que moram lá já tiveram sua casa interditada, caiu o barranco. A prefeitura está oferecendo o programa habitacional Pode Entrar como alternativa para essas pessoas. Essas pessoas já tem já bate quase 300 famílias que moravam no Jardim Vitória que já estão atendidas com uma nova casa, um novo apartamento, não Pode Entrar. Olha, maravilha, a comunidade mais antiga. Asfaltamos o Maravilha. Acabamos com aquele alagamento da entrada do terminal, duplicamos os leitos de UTI do hospital, construímos a primeira UPA, gente. Uma das perguntas que entrou para nós é justamente essa, né? O que está sendo feito pela saúde na cidade de Tiradentes? É óbvio que aqui eu gosto de fazer sempre aquele recorte. A gente é muito
procurado. Às vezes o pessoal tá perguntando do buraco, tá perguntando disso, daquilo, e às vezes fala de saúde, fala de segurança e tal. Eu gosto de fazer aquele recorte da subprefeitura, né? Que é o que eu perguntei ao Paulo Gil, que às vezes o subprefeito tá apanhando, óbvio, ele tá na gestão, toda a demanda vai chegar e ela precisa, e vai acolher as demandas, óbvio, só que depois dessas demandas acolhidas, elas são colocadas devidamente, cada um no seu responsável, para que as providências sejam tomadas, né? Então daí vem aquela pergunta que a gente pode fazer também ao subprefeito. É óbvio que o subprefeito vai acolher todas as demandas que vierem, mas de fato, qual é o papel da subprefeitura? O que as pessoas devem esperar e cobrar efetivamente da subprefeitura? E obviamente você já está lá fazendo a reclamação, por que não já falar do outro problema também, já que está ali com a autoridade do bairro, né? Fábio, eu sou o representante do Ricardo Nunes no bairro. Sim. O subprefeito é isso. Tem coisas que nós tocamos direto, como essas obras que eu falei. A saúde, a educação, a gente faz a interlocução. Sim. A gente colabora na política pública, mas a execução é direta da Secretaria de Saúde. Mas claro, a gente participa de tudo isso, a gente orienta, a gente recolhe demandas, a gente atende a população, a gente ajuda na formulação e no planejamento das políticas. E olha tudo que já foi feito pela saúde nesse período. Nesse período que nós estamos aqui, todas as UBS, rigorosamente todas as UBS passaram por algum tipo de reforma. Sim. Algum tipo de reforma. O Hospital de Cidade Tiradentes, as suas UTIs, os seus leitos de UTI foram dobrados. Um pouquinho mais até, mas vou falar dobrados. Dobrados os leitos de UTI. Acabou de sair uma pesquisa. O Hospital de Cidade Tiradentes é o 8º melhor hospital público do Brasil. 8º melhor hospital público do Brasil. Não era há pouco tempo. Sim. Conseguimos melhorar muito. Falta? Falta. Por isso, no nosso período, a gente inaugurou a UPA ali no Inácio Monteiro, a primeira UPA de Cidade Tiradentes. Por quê? O pronto atendimento, ela é mais equipada ainda que o hospital. Por quê? Porque a principal vocação do hospital não é o pronto atendimento, é a média complexidade. Sim, é diferente. Sim. Uma coisa é a pessoa que precisa ser atendida de urgência e quebrou uma perna, sofreu um acidente, isso é fundamental, tem que atender, Sim, é claro que vai atender, mas a especialidade do hospital é a tal da média complexidade. Quebrar uma perna não é média complexidade, é baixa complexidade. Sim. A média é atender uma pessoa que está com doenças como câncer. Sim. É atender pessoas que estão com problemas pulmonares. Isso é média complexidade. A urgência não é a especialidade de nenhum hospital. Sim. Por isso a UPA. É lógico que o hospital tem o seu pronto atendimento. Sim. Mas por isso a UPA. Então a gente diminui a quantidade de pessoas que vai para o pronto atendimento no hospital abrindo a primeira UPA. Mas, e não estou dizendo que não tem que atender. Tem que atender. 30% das pessoas que frequentam o Hospital de Cidade Tiradentes não moram na cidade de São Paulo. Sim. Lucas, vamos fechar as portas. De jeito nenhum. Não. Eles precisam ser atendidos. Eles precisam ser atendidos. Mas vem gente de Suzano, vem gente de Poá, vem gente de Ferraz de Vasconcelos, vem de várias cidades. Porque às vezes é mais fácil estar aqui, porque é o 8º melhor hospital público do Brasil, e as pessoas vêm. Então, o que a gente está fazendo? A gente tem 2 eixos Cidade Tiradentes, vamos falar assim? 2 lados? Sim. O lado ali do eixo da Metalúrgica, Souza Ramos, e o lado do eixo da Inácio Monteiro. E é as ruas que ligam essas 2 grandes avenidas. Sim. Inclusive a Estrada do Guatemi, que é a nossa entrada, na prática, para a Cidade Tiradentes, acaba ligando esses 2 eixos. A gente precisa de uma UPA nesse eixo também, por isso estamos construindo a segunda UPA de Cidade Tiradentes, ali na frente do hospital. Sim. O Glória, que era o nosso pronto atendimento, nosso primeiro pronto atendimento, o Glória ficou sobrecarregado, é muita gente, o Glória foi projetado para muito menos gente de Cidade Tiradentes, então precisamos de uma UPA para poder complementar esse serviço, poder atender melhor ainda. E até porque cresceu muito a população ali perto do Glória, né? Sim. Ali cresceu bastante também. Mas saúde não é só os equipamentos, Exato, não é só leito, sim. não é só parede, não é só prédio. Saúde também são os profissionais. E muitas vezes a gente sempre sofreu por falta de profissionais em Cidade Tiradentes porque o médico não quer vir. Exato. Sim, então, o que o Ricardo Nunes fez na gestão dele? O médico que trabalha nas periferias ganha mais do que o médico que trabalha no centro. Olha que beleza. Muito Então, bom. se o cara quer trabalhar na prefeitura, numa região mais central, e tem hospitais mais centrais, é natural que tenha, um Pérola Byton da vida, Sim, que tem parceria sim, do município, o Hospital Santa Lúcia dos Pobres, lá no centro, são hospitais mais centrais, para atendimento natural. Mas o médico trabalha lá.
ganha menos do que o médico que trabalha na UBS dos gráficos. Olha que beleza. Ganha muito menos. Por quê? Porque a gente quer trazer esse profissional para a periferia. Sim, exatamente. É isso. Porque horas você tem equipamento e horas você sofria com a falta de profissionais, né? Sim. E aí a gente esbarra numa outra questão que é muito importante, que também foi nos perguntado a respeito da segurança, né? Sim. Então, se ora esse profissional não vinha pela questão da remuneração, e aí esse problema é resolvido de maneira a forçar esse camarada a falar, não, eu preciso ganhar mais, então eu vou pra cima. E aí esbarra numa outra questão, que era a insalubridade, a falta de segurança. Então o médico vinha, começava os atendimentos, daí acontecia um monte de coisa, e aí ele não queria mais vir, nós tínhamos de novo uma evasão desses profissionais da área da saúde, né? O que você me diz, o que mudou, que fez com que esses profissionais permanecessem além do salário, porque a segurança ela está além do salário, mas o que mudou para que esse profissional hoje consiga se sentir mais seguro no nosso bairro? Pastor Fábio, o Ricardo Nunes é o prefeito que mais fez concurso para GCM. Sim. Então tem muito mais GCM, a gente aumentou em 30% efetivo de GCM na cidade de Tiradentes. O Ricardo Nunes trocou esse ano todas as viaturas da GCM, da cidade de Tiradentes. Todas elas. Por quê? Porque o carro vai ficando velho, ele vai passando mais tempo na oficina do que na rua. E o carro da GCM vai rodar 21, 22 horas por dia, porque troca o turno do guarda, mas o carro mas é o mesmo. O carro continua, coitado. É isso, então o carro tá rodando 21, 22 horas por dia. O carro dura pouco, gente. Sim. O carro dura pouco. Você vê o carro que tá aí é de qualidade. A gente tem espinha, a gente tem essas marcas chinesas que eu não sei o nome, que os carros bonitos, cheios das coisas. É isso mesmo. E tal, tem elétrico, tem a combustão, tem tudo, os carros chiques e tal. Os guardas falam, cara, vai deixar nós dirigir aqui, a gente comete uma barbeiragem, nós tem que pagar isso aqui. O carro é muito bom. O carro é tão bonito que quer até ser preso, né? Só pra dar uma volta. Então fez toda essa troca pra conseguir ter mais. E viatura na oficina é viatura que não tá na rua. Sim. Então a gente tem no carro mais novo, a gente tem mais viaturas na rua. Exato. Só que a gente tá na era da informação. A gente querer combater o crime como se combate há 500 anos, exatamente, a gente não vai ter sucesso. A gente está na era da informação. Então, Cidade de Tiradentes, no programa Smart Sampa, já passa das 1.300 câmeras com reconhecimento facial. Sim. 1.300 câmeras dotadas de sistema de inteligência artificial para identificar carro roubado, para identificar foragido. Esses dias, recentemente, prendemos um foragido de estupro no terminal de Cidade de Tiradentes. Nossa. Recentemente, um pedófilo no UBS. Caramba. Então, nas palavras do prefeito Ricardo Nunes, quer ser bandido, mude de São Paulo. Para ficar em São Paulo tem que mudar de profissão. Olha só que doideira. Quantas câmeras dessa? Talvez você não saiba o número exato, mas vale a pena perguntar, né? Eu ia até falar sobre isso porque entrou nessa questão de segurança e tem algumas perguntas, né? Que as pessoas fizeram justamente, algumas ele já respondeu, que é justamente porque as pessoas que saem para trabalhar 4, 5 horas da manhã, elas estão reclamando muito de assalto, né? E a súbita, de que forma ela pode contribuir além das câmeras, né? O aumento da GCM. Tem algum projeto assim específico voltado para isso? Tanto Polícia Militar quanto GCM, converso rotineiramente com eles. Tem efetivo, tem rondas, tem aumento de efetivo e rondas específicas nesses horários das 4 da manhã às 6 da manhã, que infelizmente a gente está com muito assalto no ponto de ônibus. Sim. É isso. As câmeras nos ajudam nisso, pega o foragido, faz o monitoramento e a gente consegue pegar. Mas uma coisa que a gente pede para a população, se infelizmente passou por isso, faça o boletim de ocorrência. Nós precisamos dos dados. Sim. Então, quando a gente atua, a gente foca em determinada área e é sempre assim, é ondas em regiões. Então, essa semana, os caras estão tentando assaltar ali no setor G. Sim. Nossas equipes de segurança privilegiam e focam ali no setor G essa semana nesse horário porque é a onda que eles estão tentando ali. A próxima eles vão no Barro Branco. Sim. Então, a equipe vai indo. Quanto mais rápido a gente tiver informação, essa informação é via boletim de ocorrência. Às vezes as pessoas não querem fazer boletim, falam, não vai dar em nada. Sim. Dá pra fazer pelo celular, gente. Porque o boletim de ocorrência, ele nos ajuda nos indicativos criminais, nos indicadores criminais. Nós precisamos desses dados para poder chegar até essas pessoas. Então a gente, hora que recebe dado, 2, 3 pessoas, 5 pessoas falam, olha, fui assaltada e bate, é no setor G, é ali. Eles estão atacando ali, então a gente precisa focar ali, a gente precisa entender onde está a receptação. Esses dados ajudam muito. Mas
temos essas 1.300 câmeras que na cidade de São Paulo já passaram de 6 mil prisões. Sim. Das sim. 40 mil câmeras do Smart Sampa que tem na cidade toda. E aqui na cidade de Tiradentes, quantas câmeras você 1.300. sabe? Não, na cidade de Tiradentes? Na cidade de 1.300 Tiradentes. São 40 câmeras. mil na cidade de São Paulo, 1.300 só na cidade de Tiradentes. Rapaz, Muita estamos, coisa, né? 1.300 e uns quebrados. Todo dia estamos aumenta um sendo pouco. vistos, hein? Inclusive, se você tem uma câmera de segurança no seu imóvel, casa, comércio, prédio, e ela é voltada para a rua, se inscreva. Vou dar um Google, Smart Sampa, Prefeitura de São Paulo. Você vai achar o lugar que você consegue inscrever a sua câmera no Smart Sampa. Se você desejar, assim, nós queremos a informação da sua câmera, a gente usa o nosso sistema, mas usa a imagem da sua câmera para a gente chegar no bandido que pode estar na porta da sua casa. Sim. Vamos lá. Então a gente falando sobre segurança, né? Sobre as câmeras e tudo mais. E aí a gente acaba esbarrando em um outro problema cultural de cidade de Tiradentes, que são os pancadões. Mandaram algumas perguntas para nós que as pessoas precisam ter o momento de lazer, cultura deles, né? Eles falam que é o momento de cultura, de lazer dos jovens, mas também o morador de bem precisa do seu sossego, né? E aí eles estão perguntando se tem algum programa que possa fazer com que acabe essa perturbação do sono, se assim melhor dizer, né? A segunda vez que eu tive com o pastor Fábio foi num pancadão, você acredita? Foi, verdade. Não é verdade? Não, mas peraí. Vamos explicar? Vamos Ele explicar. tá porque doido pra me pegar. o meu pastor no pancadão... Não, peraí. Agora pergunto pra ele o que eu tava fazendo nesse pancadão. A gente tinha se conhecido recentemente, tivemos uma reunião na Sub e numa operação grande que a gente fez ali contra pancadão na Apóstolo Tiago Maior, eu vejo o pastor Fábio cheio de crente junto, com uma faixa. O que dizia na faixa, Fábio? Jesus te salva. Jesus te salva. Jesus te salva. Jesus ama a cidade de Tiradentes. Jesus ama a cidade Jesus de ama a Tiradentes. cidade de Tiradentes. E ele com aquela faixa andando e orando pelas pessoas que estavam tentando fazer baile. E a gente com a GCM jogando bomba de gás lacrimogêneo pra dispersar o baile. Foi a segunda vez que eu falei, esse Fábio é doido, meu. É inusitado, né? doido, Inusitado, meu. né? E Deus ouviu, hein? E Deus Ouviu. ouviu. E Deus ouviu. Então, desde o meu primeiro final de semana, eu assumi na terça, na sexta-feira teve operação e todo final de semana nós temos operação de combate a baile funk. Tanto é que eu assumi a cidade de Tiradentes com 13 pontos de baile funk e hoje simultâneos nós não temos registro de dois pontos de baile funk simultâneos em cidade de Tiradentes esse ano. Simultâneos não. Só que as pessoas continuam, infelizmente, tentando Sim. formar isso. Então a gente tem operação de fiscalização. Fechamos, lacramos dezenas e dezenas de comércios que promovem isso. Sim. Fazemos isso rotineiramente. Mas infelizmente as pessoas com WhatsApp, com tudo, vão tentando se organizar para outros Sim, lugares. Por isso sim. a gente tem mais equipe de GCM, tem mais equipe de PM. A operação delegada nossa está indo para período noturno também. A operação delegada é quando a prefeitura paga um policial no horário de folga dele para trabalhar para a prefeitura. É o bico do policial, só que para a prefeitura vestido de policial. Sim. Uniforme de Legalizado. policial, com a Sim, viatura. sim, É o bico legalizado, É o bico legal. né? Exatamente, É o bico legal. muito bom. É a operação delegada. Então a gente aumentou o efetivo para conseguir ter isso. Por exemplo, nos últimos anos, a maior batalha de cidade de Tiradentes nos últimos anos foi Oliveira Roma. Uma loucura, todo final de semana, 3 vezes por final de semana, a turma tentando formar baile, e bomba, e confronto, e a equipe vai, e depois que formou é muito difícil conseguir dispersar, Sim, então a sim, equipe... sim. Eu lembro de uma vez que eu postei um vídeo iniciando nossa operação de combate a baile funk, que era dia. Mas me malharam na rede social. Sim. De dia, baile De funk dia. não tem. Sim. Falei, gente, é porque nós temos que chegar 4, 5, 6 horas da tarde no máximo. Porque senão a turma percebe que a gente tá chegando mais tarde. O que faz? Sim, já Monta formou. antes. Exatamente. Monta antes. E aí já gerou todo o problema. É difícil dispersar, já tá barulho na cabeça da Dona Maria, do seu João. Então a gente, desde cedo, a gente vai fazendo isso e todo final de semana a gente tem essa operação. Tanto é que conseguimos diminuir muito. Você vê, na sorte, dificilmente a gente ouve mais falar de reclamação. Oliveira Roma, morta. Agora estamos tentando voltar para Apóstolo Tiago Maior, que foi o primeiro baile que nós conseguimos. Vou ter que derramar azeite lá de novo, hein? O baile Vou das ter que casinhas, orar né? lá Eu de falo novo. até que o seu amigo essa semana, o pessoal tá tentando voltar ao baile das casinhas. Nós estamos indo pra cima. Sim. Nós estamos indo pra cima para não deixar acontecer. Sim, sim. É isso. A prefeitura atuando, né, a população vendo a prefeitura atuando, e obviamente o funk ela é definida como uma expressão cultural, né? Então acho que cada um tem seu gosto, tem seu jeito de curtir a vida,
de se divertir, desde que não atrapalhe a vida do outro, né? É isso. Então, o nosso objetivo, quando a gente recebe esses questionamentos, não é falar do movimento, né? Mas como que se faz o movimento? É igual um culto. O culto, para nós que somos evangélicos, é uma bênção. Mas o culto tem hora para começar e o culto tem que ter hora para terminar. E é isso. Né? Limite de barulho, não pode fechar a rua. Tem casos que já tentaram fechar a rua com ambulância tentando passar pra levar a gente pro hospital. Sim. E não consegue passar a ambulância. Sim. Não pode fechar a rua. O barulho tem que ter limite. O horário tem que ter limite. Tem que ter se quiser fazer na rua, tem que ter uma autorização pra isso. Sim. E alguém tem que assinar como responsável. Aí todo mundo corre, não quer Sim. assinar. Exatamente. Lucas, e a alternativa, pessoal? Eles têm o direito? Tem o direito de fazer a festa deles. Eu não gosto, mas tem gente que Sim. gosta. Sim. Mas o Centro de Formação Cultural tem show à torta direita, a Casa de Cultura tem show à torta direita, a Fábrica de Cultura, no Céus tem atividade de cultura de lazer, à torta é direito. Então, tem oportunidade, tem chance de fazer a sua festa, só faz direito. Esses dias, o Lucas tornou-se aí alvo de bastante especulação, de bastante conversa, deu um boom na internet aí com um dos últimos trabalhos que o Lucas acabou desenvolvendo aqui para a cidade de Tiradentes, né? Eu vim pra cá com 10 anos de idade. Então, aos 10 anos de idade, eu já frequentava um lugar que, para nós cristãos, é muito especial na cidade de Tiradentes, que é o Monte de Oração, que chamávamos de forma errônea de Monte de Guaianazes, mas ali, que é na Tiradentes. que é a cidade de Sim. Tiradentes, exatamente, né? Um dia eu falei sobre isso, o pessoal, pastor, você tá mal informado. Eu falei, rapaz, por favor, Não, já dá uma pesquisada aí, né? Já chegaram- cidade de Tiradentes. Já chegaram a me perguntar, pessoas que frequentam lá, e aí a gente conversando, aí falaram mas onde que é o Monte de Guaianazes? E a pessoa frequenta, porque sabe que lá é cidade de Tiradentes. Exatamente, É isso, cidade de Tiradentes. é isso. E aí, assim, não é segredo que em algumas reuniões, já com alguns pastores, desde que você assumiu aqui, você esboçava esse desejo de requalificar o Monte de Oração, né, para ser um espaço melhor utilizado, com uma certa estrutura. E nesses últimos dias, inclusive eu participei com mais quase 80 pastores, né? Uma comissão de pastores aqui da cidade de Tiradentes, tivemos reunidos na prefeitura de Guaianazes, na prefeitura de São Paulo, onde o Sorrilo tinha apresentado ao prefeito um projeto que seria esse projeto da requalificação do Monte de Oração para virar o Parque Monte de Oração, né? E aí isso explodiu nas redes sociais, né? Inclusive nossos meninos aqui, o nosso pessoal que nos segue, viu até a gente falando lá, será? E o será virou verdade, as obras começaram. E como que surge essa questão do monte? Como que foi essa batalha? Porque não foi do dia para a noite. Como que foi ouvir os pastores? Como que foi essa roda de conversa? Que foram várias rodas de conversa. Até chegar de fato em bater o martelo, o prefeito assinar e a coisa começar a andar para essa requalificação do monte de cidade de Tiradentes. Fábio, eu assumi a cidade de Tiradentes em 6 de agosto de 2019. Naquela semana teve um ataque de morcego dentro do monte. Sim. Então naquela semana eu tive que atuar ali junto do pessoal da saúde para entender, para ajudar a resolver os problemas. E naquela primeira visita como subprefeito, eu já conheci o monte, naquela primeira visita como subprefeito me caiu a ficha. Me contaram toda a história do monte, aí eu já não conhecia com tantos detalhes. Há mais de 40 anos as pessoas... Tem relatos das pessoas usando aquele espaço. Há quem diga 50. Mas Sim, eu vi relatos sérios de 40 anos das pessoas usando aquele espaço como um monte de oração. Falei, isso aqui precisa ser qualificado. Isso aqui precisa ser organizado. As pessoas estão há 40 anos aqui no barro, não tem segurança, não tem um banheiro, não tem um nada, a gente precisa organizar. Fui buscar, a área pertencia à CDHU, que é um órgão do governo do estado. Ali uma área de preservação ambiental para a implantação do bairro da Fazenda do Carmo, Sim. que é o bairro ali do lado. Sim. Então aquela é uma área a APA, a Área de Preservação Ambiental Mata do Iguatemi, pertencente à CDHU. E CDHU estava fazendo o processo de regularização do bairro. Quando terminasse aquele processo, são sempre processos cartoriais demorados. Quando terminasse aquele processo, a área viria para a prefeitura. Então iniciei essa conversa, avançamos, agradeço ao presidente Iapequino da CDHU, avançamos isso. E quando a área, há 2 anos, veio para o município,
Quando a área veio para o município, a gente começou a batalhar para que ali se tornasse um monte. Já era o sonho. Um pouquinho antes eu tinha falado com a chefe de gabinete da Secretaria do Verde, a Tamires, agradeço a ela. Montamos o projeto e começamos a fazer catálogo da flora e da fauna do local. Então a gente precisava ter a responsabilidade ambiental de organizar tudo aquilo para que o monte pudesse também não degradar. Sim. E é lógico, o monte preserva. Se não fosse os crentes orando ali, aquela mata já tinha acabado. Sim. Certeza absoluta. Uma certeza absoluta. Certeza absoluta. Tinha acabado, verdade. Mas a gente tem que saber também que o nosso uso tem que continuar preservando tanto a flora quanto a fauna. Sim. Então montamos isso. E quero agradecer imensamente ao então secretário Rodrigo Axuxa, ex-prefeito Suzano, veio ser o secretário do Verde. Fui lá, falei com o secretário do Verde, que é responsável pela implantação de parques. Falei, Axuxa, acontece isso. Já mostrei para o chefe de gabinete, já levei ela lá, ela viu. Ele falou, eu conheço um monte, sou de Suzano, conheço um monte, sei o que é e tal. Montamos o projeto ali, falei, vamos juntar os pastores, levar para o prefeito, juntar os pastores e ver o que a turma quer, o que não quer, e se o prefeito aprova esse projeto. Sim. Juntamos o conselho de pastores, que ele foi uns 80, uns 80 pastores, quase 100 pastores. Quase 100 pastores. Exato. Lá pro prefeito, por essa batalha toda. O deputado Cezinha de Madureira também nos ajudando bastante. Levamos pro prefeito, mostramos o projeto que eu e a Xuxa desenhamos, e a equipe dele, desenhamos pro monte. Os pastores amaram. Sim. Foi unanimidade ali, todo mundo aprovou, e o prefeito aprovou a construção e a obra já começou. Exato. Já começou. Sim. Então o monte vai ter luz nos caminhos, não nos locais de oração, que a gente chama de arraial, mas se você que não conhece, vou chamar de local de oração. Sim. Não nos locais de oração, porque eles têm que ser escuros. 5 locais de oração, e lá a gente tem 23 locais de oração. 5 dos 23 locais de oração vão ter cobertura para quem não quiser pegar chuva, no dia de chuva. Sim. Nós vamos ter banheiro. É importante. É importante. Banheiro masculino, feminino e trocador para as crianças, o tal do banheiro da família. Sim. Vai muita mãe com criança. Nesses 5 trocadores que eu citei, eles vão ficar nas laterais. Perto deles, nós vamos colocar pequenos brinquedos. Brinquedo no monte, Lucas, se você for lá no período da tarde, Rodolfo, você vai reparar, de manhã e de tarde, todos os dias, tem muita mãe com criança pequena que vai orar no monte. Sim. Não tem porque deixar a criança, Exato. e quer orar, leva a criança. Exato. Isso, e tá certo, tem que ensinar a criança a orar. Mas vamos ser sinceros, uma criança de 5, 6, 7 anos, a gente consegue fazer ela orar 1 hora? Não Consegue. Se você consegue, o pai que consegue fazer a criança orar 1 hora, meu irmão, me ensina. Vem dar seminário pra nós. Vem dar seminário pra nós. Exatamente. E tá no meio da mata. O que criança vai fazer? Vai subir, meu irmão. Vai curiar, exatamente. Vai curiar, Fora os riscos, né? Sim. Fábio, nós crianças na igreja não dava trabalho pros diáconos. Muito. Imagina no monte, irmão. Muito trabalho. É lógico. Deus Na minha igreja, o irmão Joaquim, que andava com cacetete, dava em nós, no pátio da igreja. Eu dei muito trabalho, tanto que meu primeiro beijo foi atrás da igreja. A revelação, já. A revelação. Pastor Donato, que já tá com Cristo. É revelação ou tá confessando o pecado? Os que confessam e deixam alcança a misericórdia, né? Então, as crianças, as mães que vão com criança, elas oram de olho aberto e olho na criança. Você acha que a criança tá subindo numa árvore, a mãe tá concentrada em Jesus ou na criança? Na criança. Se não tiver concentrada em Jesus, ela tá errada. Até Jesus tá bravo com ela. Sim. Isso, ela tem que estar cuidando da criança. Então, a gente tem um pequeno brinquedo perto desses locais cobertos de oração. A gente faz a mãe ir orar ali, a mãe tem a liberdade de orar ali, e a criança tá com algo mais seguro, entretida ali. Criança é criança, uma hora pode sair correndo, a mãe tem que ficar de olho, é claro, mas com o brinquedo ali ela tá muito mais segura. Então, nas beiradas, a gente coloca isso para garantir que a mãe também tenha o seu momento de oração muito mais concentrada na presença de Deus. E vai ter segurança também, né? Segurança 24 horas. Exato, que a gente terminar a exato, obra, ele vai ser um parque. Um parque é um parque, porque toda área fechada de preservação ambiental e que permita o acesso das pessoas, ela é um parque. Se ela não permitir, ela é um bosque. Se ela permitir, ela é um parque. Sim. Então, tá permitindo, é um parque. Só que cada parque respeita o seu tipo de uso. Exato. Sim. Essa é a próxima pergunta, inclusive, porque as pessoas não entenderam.
é como se aquele parque fosse virar o parque dos crentes, só pode entrar crente, pessoas de outras religiões não podem entrar, então ninguém melhor do que o subprefeito, né? Idealizador desse projeto, junto com o secretário. Porque para as pessoas parece que vai ter uma carteirinha, você vai ter que mostrar. Vai ter que falar língua estranha na porta. Da fé, dízimo, né? E a gente tem que desmistificar tudo isso, gente. Todo parque, ele é o acesso gratuito e irrestrito, né? Acesso é pra todo mundo e é de graça. Sim. Qualquer um que entrar lá será bem recebido e terá permissão de entrar. Porque a permissão está dada quando se forma um parque. Exato. O parque é para qualquer pessoa. Agora, cada parque respeita uma característica. No Parque do Ibirapuera, que é o mais famoso da cidade de São Paulo, a maior das características são as pessoas, hoje em dia, são as pessoas que fazem corrida ali dentro. Sim, vai proibir fazer corrida lá dentro? Não, vai fazer. Exato. O Parque da Consciência Negra era antes o Espaço Zumbi ali, Parque Zumbi dos Palmares. A ideia virou Parque da Consciência Negra pela história de Cidade Tiradentes, em que tivemos quilombos em Cidade Tiradentes, e é uma conquista da população que batalhou para ter o Parque da Consciência Negra muito ligado às religiões de matriz africana. Exato, exato. Tem parque da cidade de São Paulo que tem celebração de cultura e religiões orientais japonesas. Exato. Tem parques da cidade de São Paulo que recebem cerimônias judaicas. O parque mais famoso do Brasil qual que é? Cristo Redentor. Sim. É um parque nacional. Exato. É um parque com uma atividade católica lá. Inclusive lá é um dentro. padre que cuida do Cristo Redentor. Exatamente. E acontece até batismo de crianças lá. A missa é celebrada dentro do parque. Exato, então quem não quer que tenha um monte de oração, vá lá mandar fechar o Cristo Redentor. Sim, exatamente. Exatamente. Agora, o crente pode ir no Cristo Redentor? Pode, é lógico que pode. Eu já fui mais de 5 vezes. Eu, Cristo Redentor, mas eu não conheço, você acredita? Ah, pelo amor de Deus. Você acredita? Nunca fui no Cristo Redentor. Sou louco pra ir, nunca fui. Ir lá. A pessoa que é de religiões de matriz africana pode ir? Claro. Pode, muçulmano, judeu, todo mundo pode ir, é aberto. Um monte de oração, todo mundo vai poder ir. Quer ir lá pra sentar, pra olhar a natureza, pra bater papo, pode ir, o parque é aberto. Agora, nós vamos respeitar o uso que está sendo feito há mais de 40 anos. Tem gente dizendo há 50 anos que tem gente lá orando. Então vamos respeitar esse uso e vamos garantir que as pessoas possam usar. Ou a ideia é proibir os crentes que oram? Sim, então. Não, o Estado ele é laico, mas o Estado não é ateu. Exato. Ser laico é diferente de ser ateu. Ser laico é respeitar todas as religiões. Todas as religiões. Houve estados ateus na história. No século XIX tivemos a União Soviética, que era um estado ateu e que ele não respeitava, não dialogava com as religiões. Exato. Agora nós temos nós vivemos num estado democrático de direito que é laico, ele dialoga, respeita e incentiva as religiões. É claro que a religião igreja é uma coisa, Estado é outra, a igreja cuida para dentro dela, cuida do seu povo, Estado é outra coisa, mas o Estado tem que respeitar. Claro. O Estado, e o espaço de culto ele é inviolável. Ele é inviolável, a manifestação de fé ela é inviolável. E se a pessoa quiser manifestar a fé dela dentro de um parque, ela vai manifestar. Se ela quiser manifestar a fé dela, seja a fé qual for, na rua, no hospital, ela vai manifestar. É isso. Exatamente. Então, fica claro aí aos nossos queridos irmãos que estão assistindo a gente, e não importa você, meu irmão, qual religião seja a sua, católico, se você é evangélico, se você é budista, se você é candomblessista, se você é da Umbanda, o parque é público, continua sendo um parque público onde qualquer cidadão poderá acessar. O que está se respeitando ali é o uso que foi qualificado já há mais de 40 anos como um lugar de oração. E se você está na dúvida, sexta-noite, 6, 7 horas da tarde começa. Vai lá. Vai lá pra você ver. Deve ser uns 15 crentes, uns 20 crentes que vai lá orar. A gente vai, né? Meu irmão. Já vi chegar ônibus lá. Cara. É ônibus. É difícil arranjar lugar pra estacionar na rua. Não acha. São 2, 3 mil pessoas de sexta-noite orando ali. Vai lá pra você ver, os crentes estão usando. E se não tivesse os crentes usando lá, não tinha mais aquela mata, não tinha preservação, a qualidade do ar tava pior, a chuva, o rio já tinha secado a nascente que tem ali. Gente, é justo. Os crentes estão usando, eu sou crente, os crentes estão usando há 40 anos aquilo lá, precisa manter esse uso. Sim, que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe, que fique tão bonito quanto nos foi apresentado. A obra tá de vento em polpa lá, tá caminhando. Vai lá fazer mais um videozinho, Ivan? Eu vou lá. Será? Será? Gente, nós estamos caminhando aqui para
para o final do nosso episódio, que está sendo uma bênção. Sim. Mas eu queria voltar numa questão. Você foi candidato a vereador, né? Agora no último pleito municipal. Coisa de doido, né? Coisa de doido, no último pleito municipal. Eu falo assim, eu acho que para se candidatar no nosso Brasil tem que ser doido, tem que gostar muito do que faz, porque é muita responsabilidade. Às vezes quem está fora da máquina não consegue compreender a complexidade e a entrega que é de quem está no poder público, obviamente, fazendo um trabalho genuíno, um trabalho com o coração. E você foi candidato a vereador aqui no município de São Paulo. E na cidade de Tiradentes você teve a maior votação da cidade de Tiradentes de toda a história, superando todos os outros candidatos ao longo da história. Como que foi isso para você? Como que você recebe esse carinho da cidade de Tiradentes? Você não entrou como vereador de primeira, mas houve uma votação muito expressiva. Aos nossos olhos, a gente pode perceber que a cidade de Tiradentes foi grata, de certo modo, devolvendo o carinho pela evolução que aconteceram nesses anos. Fui candidato, 22.897 votos. Primeira eleição, uma grande votação. Sim. Grande votação. Desses, quase 12 mil foram em Cidade de Tiradentes. 11.811. É muita coisa. Maior votação da muita história coisa. aqui. A gente sente exatamente isso. Um reconhecimento da população. Só que tem gente que pensa no reconhecimento e fala assim, olha que legal, me reconheceram. A hora que eu vi 11.811 votos pra mim em Cidade de Tiradentes, a minha perna tremeu, sabe por quê? Porque eu falei, meu Deus do céu, agora eu vou ter que trabalhar o dobro. Sim, o tamanho da responsabilidade. O tamanho da responsabilidade, as pessoas estão vendo e acreditaram que eu podia ajudar. Não é pelo que eu fiz no passado, é claro, mas elas votaram em mim, é para que eu continuasse a mudar, a melhorar a vida dessas pessoas. E como vereador, poderia melhorar ainda mais. Então a gente tem que trabalhar muito mais, muito mais. Por isso que a gente tá fazendo tudo que tá fazendo em Cidade de Tiradentes. Por isso que tá vindo Novo Céu, por isso a obra do córrego, por isso nós já estamos elaborando um novo plano de mobilidade urbana para a Cidade de Tiradentes. A questão do trânsito é um desafio. Nós estamos fazendo um Eu ia entrar nisso agora, porque tem perguntas sobre isso. Nós estamos fazendo um estudo de mobilidade gigantesco. Antes de apresentar a população, eu preciso terminar esse estudo para ter uma base do que apresentar. Saiu até recentemente em alguns dos portais umas licitações de projetos que fizemos para a questão de mobilidade em Cidade de Tiradentes. Elas já estão no seu final. No seu final. Daqui a pouco a gente consegue apresentar para a população esses planos para a gente resolver o trânsito de Cidade de Tiradentes e destravar Tiradentes. Sim. Eu lembro porque quando eu era criança, eu andava de... eu não sei, cada um fala um nome, né? Mas era o Velotron, né? Aquela tico-tico. Eu descia as ruas ali do Sítio Conceição. Isso que na minha época tudo era pecado, eu nem sei do que ele tá falando. Não podia. Não sei nem do que ele tá falando, porque era pecado. Era uma bicicleta de criança, né? Vamos com dizer duas assim, rodinhas atrás. Com 2 rodinhas atrás. E aí a gente descia as ruas, nem se preocupava se ia virar carro ou não. Mas hoje em Agora dia, é carro atrás de você carro. é trânsito dentro da cidade de Tiradentes pra você se locomover de um bairro pro outro. O lugar 30 prosperou. minutos. E é prioridade do prefeito Ricardo Nunes. Combinei com ele iniciar esse plano, as bases iniciais. Vão ser milhões e milhões de investimento. É caríssimo. A gente está tentando fazer o mais barato possível, mas tem que fazer. Sim. Então, apresentei o prefeito, ele topou. E a população, falamos do reconhecimento da população, a mim como maior votação da história para vereador, para qualquer cargo. Sim. Aqui de Sim, vereador, de deputado, foi a nossa votação. Mas também pela primeira vez na história, alguém que não era de esquerda ganhou o segundo turno em Cidade de Tiradentes. Foi verdade, Sim, foi sim. A verdade. primeira vez na história. Sempre tinha dado PT ou PSOL aqui no segundo turno. Sempre. O Ricardo foi o primeiro a derrotar, porque a população viu tudo que ele fez, porque o Ricardo privilegiou a periferia. E a gente conseguiu avançar nisso. E daqui a pouco temos um plano de mobilidade robusto. Sim, Robusto. Que muito ninguém bom. nunca imaginou que ia acontecer. Vocês vão ver. Esperamos, né? Porque Esperamos. uma coisa que nós sonhávamos, né, é ter nossos carros, né? Acho que todo mundo aqui queria ter um carrinho. Hoje ninguém sai, ninguém quer nem andar de carro mais, porque tá todo mundo preso. Nunca imaginei cidade de Tiradentes trânsito com irrita trânsito. a gente, né? Mas isso é bênção, Trânsito porque o bairro prosperou. O bairro prosperou, né? Quando você traz o investimento, os empresários, eles olham para um lugar com o olhar de, olha, ali vai dar fruta. Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso, que Cidade de Tiradentes se tornou a menina dos olhos de ouro dos grandes
empresários, tá Sim. todo mundo olhando para cá, todo mundo quer fazer alguma coisinha aqui, investir de alguma forma. Tem grandes redes. A habitação tá bombando aqui, Sim, o pessoal tá investindo pesado na cidade de Tiradentes, e eu acredito que isso é E fruto esses de prédios investimento. novos estão vendendo igual água. A turma tá querendo comprar, morar aqui. Exatamente, Sim, a gente sim. já tá preocupado, tanta gente vindo para cá, E é por isso que nós precisamos botar melhorar o nossos trânsito. carros aonde? Exatamente. Bom, que venham, né? Porque aí eu posso fazer meu mobiliário. Sim. Pode vir. Vai lá, filho. Lucas, hoje você tem, assim, em Cidade de Tiradentes, alguma urgência ainda que precisa ser resolvida pra ontem, assim? O trânsito é o maior desafio de infraestrutura, eu não tenho dúvida disso, por isso estamos fazendo isso. Na questão de infraestrutura, tá? Sim. Tô falando de viário, tô falando de obras de contenção, de contra-alagamentos. Na questão de infraestrutura, nós elencamos assim. A primeira coisa, como eu falei, tirar pessoas do barro. Ainda tínhamos milhares de famílias no barro. Ainda temos, Sim. eu sei que precisamos avançar. Então a prioridade, tirar as pessoas do barro. É lógico que para isso a gente precisa vencer processos judiciais, reintegrações de posse, que os antigos donos tentam fazer, Sim. aquela confusão toda, mas já conseguimos, como eu disse, mais de 3 mil famílias tirar do barro. Segunda parte, alagamentos. O alagamento nunca foi o principal problema de Cidade de Tiradentes, mas ainda tínhamos alguns pontos graves. Sim. Na Metalúrgicos, no Terminal e no Roldão, os 3 principais. Estamos acabando com o maior, o do Roldão, já acabamos com o do Terminal, já praticamente encerramos o da Metalúrgicos. Com o novo plano de mobilidade, isso, sem dúvida, acaba, porque o plano de mobilidade também é de drenagem. Sim. E agora, em questão de infraestrutura, essa questão de trânsito. É isso. Mas urgente, a gente precisa batalhar para mudar a cabeça daquele 1% que ainda joga lixo na rua, cara. Sim. Tem lugar que a gente tá limpando 4 vezes no mesmo dia. Sim. Vou te falar uma coisa, do coração, eu, Lucas, não é o seu prefeito, eu não acho justo ter lugar, eu faço, tá? Uhum. Limpo 4 vezes por dia se necessário vou limpar 10. Mas eu não acho justo eu ter que limpar um lugar 4 vezes por dia porque um porcalhão sujou. Sim. Porque a gente tá gastando mais dinheiro com limpeza do que poder estar gastando com outra coisa. Sim. Cara, de entulho que jogam na rua, sabe quanto a cidade de São Paulo gasta por ano para recolher entulho que jogam na rua? Quase 300 milhões de reais. É muita grana. Dá pra investir em muita coisa. Sim. Tanto de educação, de saúde, de segurança que a gente poderia investir. Sim, sim. A gente dava pra construir 300 milhões para arredondar, a gente construiu uns 15 hospitais. Olha só. E aí eu até Por lembro, ano! Por lembro ano. das pessoas Por que causa de falam. porcalhão. Sim, e aí eu lembro das pessoas que falam assim, bom, se não suja, não tem quem limpe, né? Eu falo, então, se você quer dar trabalho pra alguém, morre pra ver se dá trabalho pro coveiro. É isso, já que quer dar Já quer dar trabalho. Exatamente. morre, né? Exato. Ô, Lucas, e assim, se hoje... Aí deixa eu só Sim. completar. Assumimos Tiradentes com 3 ecopontos. Já estamos no 5º. Legal. Eu não falo com o maior Eu orgulho, uso, não. viu? Precisamos É isso que eu ia dizer, fazer. não é falo com o maior orgulho. Exato, Sim. exato. Não é o maior orgulho ter feito mais 2 Sim. ecopontos, não, na nossa gestão, com o Ricardo. É porque precisa. Sim. Se as pessoas jogassem menos lixo na rua, nem precisava gastar esse dinheiro. Sim. Mas joga. A gente tem catabagulho. A gente teve que mudar o catabagulho. Em mais 60, 90 dias começa assim. O catabagulho hoje a cada 30 dias ele vai passar na sua rua ou na esquina da sua casa. A cada 30 dias tem o calendário. Dá um Google. Catabagulho, Prefeitura de São Paulo, você vai achar o calendário de quando ele passa lá. A gente vai mudar para 15. Tamanha Eu urgência. preferia não gastar esse dinheiro, Sim. tá? Sim, claro. Eu preferia claro, não claro. gastar esse dinheiro. Eu preferia estar gastando com outra coisa. Mas a gente precisa. Exato. Porque, infelizmente, ainda tem porcalhão jogando lixo na rua. Nós precisamos da ajuda das pessoas nisso. Lugar de lixo é no lixo. Teve uma vez, essa é uma história interessante. Uma chuva que não foi tão forte alagou ali no Roldão. Precisava ser chuvas mais fortes para alagar. Eu não entendi o que aconteceu. Eu era de madrugada, fui lá no Roldão para ver o porquê que aquilo estava alagado. Rapaz, eu cheguei lá. Tinha um colchão tapando o bueiro. Olha, Aí como é que o bueiro vai descer? não vai água, não, Não vai pra ali é uma onde? baixada. E aí o bueiro travou com um colchão na entrada do bueiro. Gente, a pessoa que jogou o colchão fez algumas famílias perderem tudo que Perderem tinha. tudo que tinha. E se não Porque foi jogou uma das colchão na famílias rua. que perdeu, né? Talvez tenha sido uma das famílias que perdeu. É. E se hoje você fosse um morador comum de Cidade Tiradentes, não fosse o subprefeito, o que você cobraria do subprefeito hoje? Boa. Nossa, Pergunta essa é maravilhosa. capciosa. Essa é Rapaz. capciosa. Seria a questão do trânsito. No trânsito, né? Sem dúvida seria a questão do trânsito. Uhum. Eu me irrito demais no trânsito, cara. Não tenho paciência no trânsito. Eu tenho que orar pra não sair da comunhão no trânsito, não. Eu fico muito bravo. E a gente precisa resolver a questão do Tá, trânsito, nós e- vamos resolver. Agora tem uma pra descontrair, tá?
Eu não vou falar o nome da pessoa porque, bom, vamos preservar o nosso telespectador. Você é corintiano? Mas demais. É difícil. Dos Assim, vizinhos brigar comigo nos jogos. Você vai saber quem fez essa pergunta. deixa viu? eu falar pra vocês aqui. Tá ficando ruim o negócio aqui no Pode Ser, né? Eu já falei pro Rodolfo, esse infeliz, pra ele perguntar primeiro pra que time esses caras torcem. Aí depois que já tá aqui, já Só vem falou, corintiano. já vai. Só corintiano, cara. Rapaz. Tá ruim o negócio aqui. Aliás, pastor Alexandre é palmeirense, né? Tem um ponto de reunião da Fiel Tiradentes aqui, ali no 65, no fim da Metalúrgicos. E tem uma quadra que a turma sempre joga bola ali, e eles vão falar, pô, reforma a quadra, tal, com grama sintética, a gente conseguiu o recurso. Aí eu dei uma pesquisada, vi que era o mesmo preço, a grama verde e a grama preta. O que a gente fez? Do lado da Fiel Tiradentes, a grama é preta e branca. Aí, ó, viu? Eu nem piso lá. Misericórdia. Quando eu vou ver os meninos da Fiel, eu passo de ladinho assim pra não pisar. Você tá doido, Deus é mais. O pastor Alexandre teve aqui também esses Sim. dias, né? Palmeirense roxo. A gente tem que olhar com mais critério, Rodolfo. Pelo amor de Deus. Não, mas aí depois, Corinthians. eu ia trouxe o falar Júnior maloqueiro e trouxe sofredor, o... mas eu sou crente, né? Então não dá Graças a pra Deus, ser. graças a Deus. Falando da Fiel Tiradentes, vou até mandar um abraço pra esses meninos sem vergonha, porque eles me aprontaram o Raimundo, aquele abençoado. Eu saí com a minha esposa, fui viajar com a minha esposa, era aniversário dela. Falei, e aí a minha... Você também não para de viajar, né? Graças a Deus, meu pai. É pagando uma e, aliás... É parcelando um. Exato, falei pra minha esposa esses dias, nós já terminamos as passagens da Inglaterra, viu? Então já podemos inventar um outro lugar aí de novo. E depois que você morre, você vai pra onde, né? Eu sou crente, eu vou pro céu. Quem não é, eu não sei pra onde vai, mas a gente tem que aproveitar essa terra. Eu tô viajando com a minha esposa e os meus meninos, os filhos da igreja, pastor, segura a pastora o máximo possível, nós estamos fazendo uma surpresa pra ela. Uau. Deixa a sua chave, a gente vai entrar na sua casa. Eu falei, meu, que povo terrível. Deixar a chave da minha casa aí, além de enganar a mulher, ainda tive que arrumar a casa um dia antes, porque os caras invadiram minha casa. Aí deixei a casa toda arrumadinha, deixei a chave com o Rodolfo. E eu falei, bom, eles vão fazer uma surpresinha de crente, né? Parabéns pra você e tal. Tô lá no fim do mundo, onde eu tava? Serra Negra. Serra Negra. E a minha esposa toda feliz lá, falei, amor, a gente vai ter que voltar, que eu ainda quero te levar num lugar especial e tal. Aí ela caiu na lábia, ela tava muito romântico aquele dia, né? Tava falando sedoso, né? E perna, e a minha casa já invadida, eu vendo nas câmeras, todo mundo dentro da casa e tal. Tinha quase 50 pessoas. Tinha mais de 50 pessoas na minha Mais, casa. né? Meu, Meu o que foi Deus. aquilo? Pelo amor de Deus. Aí eu tô chegando e ela sem perceber. Quando eu chego na porta da minha casa, que levanta o portão pra ela entrar, aí aquela galera toda na garagem, até aí eu tô satisfeito. Nossa, o pessoal chegou junto, o pessoal da igreja, sensacional. Meu amigo, me desce lá do segundo andar o bandeirão da Fiel. Você precisa ver esse vídeo. Me desce Eu o não vi, bandeirão da Fiel, na hora eu fiquei assim no carro. Não, e foi engraçado, porque a gente tava lá em cima segurando o bandeirão. O vizinho, sem saber o que tava acontecendo, não tinha jogo nem nada. Ele saiu com a bandeira e a camisa e Eu não entendi nada também. Já fiquei olhando pros caras assim, falei, ó, respeita a casa do pastor. meu. Mas a pastora E a minha corintiana esposa lá já. na bandeirona, falei, melhor aniversário, Melhor aniversário obrigado. do mundo. Eu falei, nunca mais terá. Nunca mais. Sai fora, meu Deus do céu, você é doido. Lucas, seguinte, você vai me responder em uma palavra, tá? Tá bom. Só pode ser uma palavra. Uma palavra para definir cidade Tiradentes. Já falei, potência. Potência. Um líder que inspira você. Bispo Samuel Ferreira. Boa. Um livro que marcou a sua vida. É mais de uma palavra, o nome do livro. Pode ser, falar. mas... A Quarta Revolução, a Corrida Global para Reinventar o Estado. Caramba. É um livro que fala sobre como as novas tecnologias, as novas formas de trabalho, de geração de renda, que é a nova economia que Sim. a gente fala, como elas estão transformando e necessariamente vão transformar ou atropelar o Estado, a gestão pública. Olha, cabeça de político é fogo, né? Eu não tava preparado para um tiro de 12, não. Eu jurava que ele ia falar a Bíblia. Porque crente tudo é a Bíblia. Não, Eu falei, não, Bíblia. Sim. Aí é óbvio. Não, mas muito né? bem. Sim, Não, é muito bem. isso, Perfeito, perfeito. Um sonho que você ainda deseja realizar. Ser vereador de São Paulo. Ser vereador de São Paulo. Muito isso. bom. Gravem isso, hein? Esse é um dos sonhos do Lucas Sorrillo. O que você quer que as pessoas lembrem quando ouvirem o nome Lucas Sorrillo? Deu dignidade para alguém. Olha que beleza.
E assim, com essas palavras, né, do nosso querido subprefeito, queremos agradecer a sua vinda ao Pode Cena, que com certeza nos enriqueceu bastante. Você que pediu para o Lucas estar aqui, com certeza você está agora antenado de tudo que está acontecendo, de tudo que está por vir. E a gente teve um momento assim de explicar muita coisa, que estava aquele boom, tudo embolado. E agora você vai pegar esse conteúdo e vai mandar para aquela pessoa que fica perguntando, mas isso, mais aquilo. Tá muito lindo de ver o conteúdo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a vida do subprefeito Lucas. Deus abençoe a vida do Rodolfo. Você que ficou comigo até agora, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar, correr lá no Instagram e começar a curtir e seguir lá o Pode Cena. Lucas, suas palavras de agradecimento. Deus abençoe, obrigado por ter vindo. Tô muito feliz de estar aqui. Deus abençoe vocês. Vocês estão bombando no Pode Cena. Glória a Tô Deus. muito feliz por isso. Obrigado pelo convite. Quero poder voltar mais vezes e quero poder ter a oportunidade de estar sempre conversando com a população. Precisou de alguma coisa? Me chama no Instagram, baixa o aplicativo SP156, vai na sua prefeitura, não descomplica. As portas da Sub estão abertas para atender as suas demandas. Deus abençoe a vida de vocês. Rodolfo? É isso, pessoal. Curte, compartilha aí. Tivemos uma aula aqui hoje De gestão, de né? gestão e revolução da cidade de Tiradentes. É isso aí. Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo episódio.